Você provavelmente cresceu em um mundo em que as redes sociais estavam bem no comecinho, como o MSN, o Orkut, e elas eram completamente diferentes do que elas são hoje. A gente podia simplesmente ligar a internet e depois a gente podia desligar a internet. E não tinha aquele vício como a gente tem hoje com as telas. A gente acessava o Instagram para ver fotos dos nossos amigos e postar nossas fotos. Não tinha 1 milhão de propaganda, não tinha aqueles zilhões de desafios de dancinha por dia, não tinha aquela barra de rolagem infinita que você pode abrir o feed e ficar lá rolando para sempre. Inclusive, essa barra de rolagem aí do feed foi criada ali em meados de 2016. E isso mudou toda a história das redes sociais. O que a gente tem hoje, que como eu sempre falo, de social não tem mais nada. Hoje, se você quiser ficar rolando 24 horas por dia na sua rede social, no TikTok, no Instagram, você consegue. Faz um teste. Aliás, não faz. Mas se você já fez isso um dia, você sabe que você pode ficar 24 horas e os conteúdos não vão se repetir. Antigamente, a gente entrava nas redes sociais e tinha apenas fotos. Eram só fotos e olhe lá. A maioria das coisas eram textos. Tinha o YouTube, como sempre foi, né? Uma rede social de vídeos, que não é bem rede social, mas era uma plataforma de vídeos, só que o restante era baseado em fotos e em texto. O YouTube hoje, inclusive, já tem os Shorts, que eu não acho que tenha nada a ver com o propósito da plataforma, mas foi para poder se integrar com as outras plataformas agem. Eu sempre falo, uma pessoa que consome aquele Shorts no YouTube, ela não vai assistir vídeo longo. É muito raro. Muitas pessoas que me assistem provavelmente não fazem ideia do que eu tô falando, que são pessoas muito novas, que elas já cresceram com a ideia de rede social do jeito que é hoje, implementada na cabeça. Elas não entendem como é possível desligar a internet, já que hoje, no mundo que a gente vive, é basicamente impossível. Hoje tem muito aquilo na cabeça, né, das pessoas que aí são adolescentes e cresceram nesse mundo, que quando você chega num lugar, por exemplo, você já tá pensando na selfie que você vai tirar, se o lugar é aesthetic suficiente, se é bonito, como é que vai ficar no Instagram. Mas eu vou explicar aqui hoje pra vocês e também vai fazer sentido pra você entender como é que era o mundo antigamente. Eu vou reagir a alguns vídeos, vou falar sobre o tema de redes sociais, eu quero que vocês entendam a respeito desse tema de uma forma mais profunda. Eu quero te explicar toda a trajetória das redes sociais até que elas chegaram hoje, porque tantas pessoas são viciadas, explicar o que é isso no seu cérebro e por que você deveria diminuir um pouquinho aí esse acesso que você tem às redes sociais. Internet sempre foi algo que eu considero a coisa mais poderosa do mundo. Não tem nada no mundo hoje que eu veja que seja melhor do que a internet é. Que isso não inclui a questão de redes sociais. Eu consigo, por exemplo, passar um dia sem usar a internet. Eu uso o WhatsApp para falar com a minha família, que mora a quilômetros de distância, para fazer uma ligação, porque não tem como eu fazer ligação sem usar a internet. Assistir vídeo no YouTube, para assistir televisão, tudo envolve a internet. E eu não quero falar mal da internet aqui, eu só quero falar do contexto das redes sociais, porque são elas que nós deixamos que nos usem. Nós não usamos as redes sociais, elas estão nos usando. Já peço logo para você se inscreve, dá like aqui no canal que eu falo sobre absolutamente tudo, diversos temas, enfim, qualquer coisa. E esse tema aqui vocês me indicaram, eu também vi alguns vídeos de canais gringos e eu resolvi trazer pra vocês. Eu tava lendo esse livro que se chama Máquina do Caos e cada vez que eu passava algum capítulo daquele livro, eu ficava percebendo só uma pecinha nessa engrenagem aí que não parava de girar, que era basicamente feita pra gente ficar o dia todo ali. Eu vou contar pra vocês as histórias de como são feitos esses algoritmos. Olha só, ela vai falar aqui sobre como é que era a aesthetic dela de 2013 no Instagram. Eu tenho certeza que acho que todo mundo era assim. Vamos lá. Estão vendo ali que a gente postava coisas sem se preocupar nem um pouco com o botão de like ou se alguém ia curtir. Você simplesmente estava aqui sentada e eu ficava, tem aqui esse coisa no meu microfone, vou tirar uma foto e postar. Eu ia lá e postava no Instagram. O Instagram era cheio de foto completamente aleatória, foto de flor, foto da rua, de qualquer coisa. Em nenhum momento da minha cabeça, ali na época de 2013, 2014, passava que alguém ia curtir aquilo. Vocês sabiam que o botão de like foi criado exclusivamente para que as pessoas ficassem cada vez mais tempo fissuradas ali na rede social? As pessoas iam ficar cada vez mais em busca daquilo, elas iam postar mais, elas iam estar se preocupando mais com o que as outras pessoas iriam pensar. O botão de like veio para isso. Chegou no nível que, no livro A Máquina do Caos, o autor relata, né, pelas pesquisas que ele fez, que os algoritmos chegaram num nível tão absurdo que os próprios funcionários das empresas não sabem mais o que acontece com os algoritmos que eles criaram. Uma coisa muito que se relaciona aí à guerra da IA e o que vai ser futuramente. São meio que estruturas que já estão criando vida própria. E antes de tudo isso das redes sociais, para explicar um pouquinho mais para vocês, era muito bom para nós usuários, mas era
péssimo para as empresas, porque as empresas não tinham lucro em cima daquilo. Como que as empresas iam ter lucro se você abriu o seu feed, rolava e acabava rapidamente, e só as pessoas que você segue estavam ali? E que inclusive esse botão de seguir aí veio bem depois, mas eu vou explicar mais para vocês. Então não fazia sentido para as empresas, eles precisavam de um lucro. E como que essas empresas iam ter lucro se tu só usava a rede social para se comunicar com os teus amigos? De onde é que ia sair o lucro ali? E a gente vai continuar aqui vendo vídeos e explicando mais para vocês a respeito disso, tá? Vamos lá. Aqui ele tá falando assim, ó, POV, você tá usando o Instagram em 2013. Aí ele bota ali, ó, todo o perfil era assim. Era exatamente assim, porque a gente botava aqueles filtros naquelas fotos e uma bio, umas coisas que simplesmente saíam da nossa cabeça e a gente colocava e não tava nem aí. A selfie era igual essa. Era exatamente assim. Os memes eram tipo assim, ó. A página de explorar era assim. Cara, eu olhando isso daqui... Se você não viver essa era aqui do Instagram, saiba que era muito legal. Não existia nada de vídeos, tá? Eu vou mostrar alguns vídeos pra vocês. Mas era só foto, tô vendo? A página de explorar era assim, tipo, era muito legal. Tem gente que parou de usar completamente o Instagram, com medo do que as pessoas vão pensar, e com medo de julgamento, porque o Instagram é uma rede social apenas pra mostrar a vida perfeita. Aí, voltando àquele tema que eu falei das propagandas do Instagram que surgiram quando eles viram que a empresa, enfim, Instagram, Facebook, que seja, não estava mais tendo lucro, lembrou muito daquela parte do episódio lá de Black Mirror. Se você não assistiu a temporada nova de Black Mirror, tem um episódio que é basicamente um casal, onde a esposa, ela sofre alguma doença, um acidente, não me recordo bem, acho que foi acidente. E aí ela fica no estado de coma. E tem uma empresa que vende uma espécie de software onde você pode colocar na cabeça da pessoa. Tô explicando aqui de forma bem resumida, tá? Porque eu nem lembro direito, mas isso me chocou muito por conta disso de propaganda. E aí você pagava aquele software. Tinha vários planos, assim como qualquer streamer que você assina. Se você paga o plano, você não vai ver tanta propaganda, mas você ainda vai ver. Se você não paga, você vai ver propaganda o tempo todo. E aí nesse caso era assim, colocaram lá na cabeça da mulher esse software, enfim, pra ela continuar viva. E aí do nada ela basicamente começava a falar propaganda. Tipo, eu tô aqui sentada e falar assim, você sabia que tal coisa aconteceu, tal hora, não sei o que, não sei o que? Compre agora, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É tipo assim, ó, do nada, e ela voltava assim, sem saber o que tava acontecendo, por causa do negócio que botaram na cabeça dela de propaganda. O que me deixou extremamente horrorizada, porque eu imagino que no futuro não tão distante isso vai ser real. Ao mesmo tempo que é isso que acontece hoje com as redes sociais. No Instagram e Facebook, enfim, você não tem escolha. Você vai ver propaganda o tempo todo, você pagando ou não. Aliás, nem tem como pagar, porque é assim que a empresa lucra. E além de tudo isso, nessa era que a gente vive aí de informação, que eu tô lendo um livro sobre isso, chama Nexus, que é do mesmo autor de Sapiens, ele relata sobre isso. A informação pra gente hoje é que não importa que seja verdade ou que seja mentira, é só espalhar a informação. E aí vem toda aquela questão de ataques nas redes sociais, onde vem a questão do algoritmo. Aquilo ali influencia ou não em eleição? Aquilo ali influencia ou não em alguém praticar atos horríveis uns contra os outros? As redes sociais se eximem da responsabilidade que eles têm, porque eles sempre lavam as mãos e falam que eles não têm nada a ver com isso, mas na verdade o algoritmo foi criado exatamente para isso. O nome do livro Máquina do Caos é exatamente porque isso é uma máquina do caos, aquele algoritmo. Exemplo, alguém no Twitter ou no Facebook cria uma teoria da conspiração, que é a coisa mais absurda possível. Você vê o post com milhares de likes, você dá um like também e você vai acreditar naquilo, porque você pensa, poxa, isso tem milhares de likes, isso aqui faz todo sentido, então eu vou acreditar. Acontece alguma coisa na rua, a pessoa tá sofrendo algum ataque, sei lá o quê, alguém no Twitter está instigando você a ir atacar também, você vê que tem milhares de likes, a sociedade toda contra aquela pessoa, você vai lá atacar a pessoa também. E aí você não checou se aquilo era verdade ou não, você não viu nada antes de atacar alguém, mas você fez exatamente o que CEOs do Vale do Silício esperam que você faça. Atacar junto. Aquele senso de comunidade. Você viu, você gastou energia, você atacou alguém e você seguiu a sua vida, destruindo a vida de outra pessoa. Eu peguei esse vídeo aqui que eu achei muito engraçado, que foi falando sobre o Instagram, né? Tipo, eu traduzi, né, no IA uma musiquinha que ela fez, porque tá em inglês, mas pra vocês entenderem, vamos lá. Criei um Instagram em 2013 e eu costumava ficar acordado olhando as fotos na tela. Eu nem conhecia a palavra influência. Agora todas essas crianças estão dançando sozinhas em seus quartos, desejando aquele post que fará suas carreiras decolarem. Bebês produzem conteúdo ao saírem do útero de sua... E ela fala, bebês já estão produzindo conteúdo ao sair do útero das suas mães. Quantas de vocês já não viram Instagram de bebê de influencer? Quantas? As mães. Essas crianças dançando. Como contamos a eles? Os vídeos mataram o influenciador. Ela fala que os vídeos mataram a internet, no geral, aqueles vídeos curtos. Os vídeos mataram o influenciador. Na minha mente, sou fotógrafo.
Agora eu realmente preciso ser videomaker. O TikTok... Exatamente, na minha cabeça eu sou fotógrafa, eu amo tirar foto, mas agora eu tenho que ser videomaker pro Instagram, eu tenho que também produzir conteúdo de dancinha. Não faço conteúdo de dancinha, nada contra quem faz. Enfim, ela retrata um pouco aí de como é que era viver no mundo antes de todos esses vídeos curtos das redes sociais. E aí eu volto sempre para aquele tema, eu não sei vocês, mas eu comecei a usar rede social para poder me comunicar com os meus amigos, falar com pessoas mais próximas, estar junto das pessoas e não para entrar no Twitter e ficar passando raiva. É aquele entrar no Twitter e ficar passando raiva que vai fazer você ficar mais tempo na rede social, vai fazer as empresas ganharem mais dinheiro. E agora eu quero mostrar aqui alguns vídeos para vocês sobre pessoas que estão com vícios em redes sociais e estão tentando, né, desviciar e falar mais sobre isso, os aspectos também psicológicos, tá? Vamos lá. Eu tenho 25 anos e eu sou viciada em redes sociais. Meu tempo de tela é cerca de 8 horas por dia, sendo que isso não é o que me preocupa, já que eu tenho iPad e uso Mac, ou seja, esse tempo conta, até quando eu tô estudando e trabalhando. O que me preocupa é que na última semana eu gastei 14 horas no Instagram, o que dá mais ou menos umas 2 horas por dia. Eu sei que essa informação não te chocou, visto que o tempo médio de tela dos brasileiros é 3 horas e 37 minutos, e o Brasil é o terceiro lugar que mais consome e é mais viciado, mais perde tempo em redes sociais do mundo, só fica atrás da Quênia e da África do Sul. Mas o que eu tenho a ver com isso? Eu já tentei fazer de tudo o que era do meu conhecimento e do meu alcance para me libertar desse vício. O meu é principalmente... Oi, gente, eu tô me sentindo falando no Alcoólatras Anônimos, mas o assunto é sério mesmo, tipo, eu não tô zoando. Gente, eu sei que pra muita gente isso parece ser brincadeira, tá? Mas não é. Leia o livro Nação Dopamina, que inclusive é o tema do Clube do Livro esse mês, né? O livro do mês. E a autora fala que esses vícios em rede social é a mesma coisa de qualquer outro vício, só que vocês não levam a sério. Verdade. O meu vício é principalmente Instagram, e o que já estava ao meu controle na época era botar aquele aviso para quando eu atingisse um limite X de tempo no Instagram no dia, ele bloqueia. Só que todo mundo sabe que isso não funciona, porque você só tem que apertar. Nem funciona. Eu sei que pra muita gente que é viciada, enfim, não funciona e você tem que fazer outras medidas. Mas eu coloco isso, falei pra vocês. Eu entro no meu Instagram, eu posto as coisas, vejo coisas dos meus amigos e respondo as pessoas. Só. Isso tudo não dá nem 40 minutos por dia. O meu limite é 1 hora. Eu nunca chego nessa 1 hora. Nunca. Em ignorar por mais 15 minutos ou então ignorar para o resto do dia. Alguma coisa assim, a tradução, não sei. Ou seja, eu sempre aperto no botão de ignorar. O contexto é o seguinte, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ler, eu costumava ler bastante, porém, desde que eu me mudei aqui pro Canadá, isso já tem 3 anos, eu percebi que o meu tempo livre, ele está sendo destinado a redes sociais. Que eu sou uma pessoa sem hobbies. Vou abrir um parêntese aqui para dizer que nesse tempo, nesses 3 anos, eu descobri sim coisas que me fizeram bem, que eu gosto. Por exemplo, eu era uma pessoa totalmente sedentária antes. Esse ano eu descobri que eu gosto de fazer atividade física. Eu descobri que eu gosto de pintar, eu tô mais aberta à criatividade. Porém, eu ainda acho que é muito pouco comparado ao que eu poderia fazer com essas 14 horas semanais. Gente, 14 horas semanais, eu não sei se vocês têm dimensão do tanto que é isso. Tipo, é muito tempo. No ano, se não me engano, dá tipo 2 meses que eu perdi no ano. O ano tem 12 meses, eu perco 2 meses. Assim, jogo fora. E pior ainda mais é que eu não sou uma pessoa que pode simplesmente deletar os aplicativos, deletar as redes sociais, porque eu sou uma pessoa que trabalha com social media. Ontem de noite eu falei sobre isso pela primeira vez com o meu amigo ChatGPT e ele me deu alguns diagnósticos e algumas sugestões de como que eu posso melhorar o meu tempo de tela. E hoje eu considero como o dia 1. E daí eu vou compartilhar com... Eu acho que ela vai contar aqui a jornada dela pra se desviciar das redes sociais, mas é o que eu tô falando pra vocês. É uma coisa que as pessoas acham que é brincadeira, e não é, gente. Não é brincadeira. E aí, quando eu falo sobre aquilo da internet, o poder da internet, porque pra mim, eu sinto que eu uso as redes sociais, e não elas que me usam, tá? Tem, inclusive, várias pesquisas falando a respeito disso, de pessoas que largaram as redes sociais, que já estão na internet, normalmente, pra essas pessoas, a vida é muito boa, porque a internet é um meio super poderoso, eu acho maravilhoso acessar a internet, ver vídeos, streaming, enfim, que seja, coisas longas, mas quando você está na rede social, que a rede social está te usando, que é o caso dessa pessoa e de várias pessoas que eu vou mostrar aqui vídeos que relatam, aí sim, começa
toda aquela sensação de vício. E exemplo, como eu falo sobre eu usar redes sociais, não elas me usarem. Eu conheço vários amigos, enfim, são amigos muito próximos que eu conheci virtualmente. São pessoas que estão na minha vida até hoje. Eu uso essas redes sociais para falar com eles todos os dias, para falar com minha família, para falar com meus amigos, enfim, que seja. E aí eu estou usando as redes sociais. A partir do momento que eu estou lá rolando o TikTok no Instagram o dia inteiro, elas estão me usando. Elas estão tirando meu tempo de vida. Elas estão fazendo uma coisa que eu não deveria estar fazendo, que é perder o seu tempo de vida. Você está gastando seu tempo ali, como ela falou, 2 meses em rede social. Tem uma pesquisa que fala que 65% dos adolescentes no Reino Unido seriam muito mais felizes se as redes sociais nunca tivessem sido inventadas. Porque para as pessoas mais jovens, como eu falei, que já crescem nisso, elas têm vergonha de postar nas redes sociais. Elas não querem mais ser vistas, elas têm medo dos julgamentos. Então, para essas crianças aí que estão na escola, provavelmente deve ser a pior coisa do mundo. Crianças que não querem postar, que não querem ser vistas, que têm medo do mundo. Qual que é o mundo para essas crianças em redes sociais? Elas não sabem. Vamos lá. Já rolou uns 20 vídeos, até chegar nesse aqui meu, talvez seja na hora de você fechar o TikTok. Eu tô falando isso aqui pra mim mesma, porque nos últimos dias eu gastei mais de 3, 4, 5 horas nessa rede aqui. Eu saía, voltava, ficava presa num loop infinito, porque esse algoritmo é tão bom que ele só vai entregando coisas que te interessam, né? E você fica completamente sugado. Eu não preciso nem dizer que isso não é bom pra nossa saúde. Você já sabe disso, eu acho, igual eu já sei disso, mas não me impede de permanecer. Mas eu vou te dar outro motivo, que é, quanto mais a gente consome, menos a gente faz. A gente fica nesse looping do consumo, e ele vai nos distanciando de fazer. Seja lá o que você quer fazer. Pode ser até produzir conteúdo, pode ser trabalhar, pode ser lá o que você quiser, sabe? Porque nosso tempo é finito, né? Porque acaba com nossa energia. Você quer deixar a gente com energia lá no fim. E o outro ponto é que a gente não tem tempo pra elaborar. Não adianta você ficar absorvendo. Se não tem uma hora que você para e pensa sozinho, sabe? Como é que você vai colocar essas coisas em prática? Então, eu não sei pra quem eu tô falando isso. Eu tô falando isso, na verdade, pra mim mesma. Pra eu acreditar, pra eu me lembrar. E pra você, que talvez já esteja nesse looping aí há algum tempo. Então, gente, como ela tá falando aqui, né, sobre aquela questão de que você perde o seu tempo ali, você não cria. Eu sou uma pessoa criadora de conteúdo. Então, eu sempre tenho essa coisa na cabeça, tipo assim, como é que eu vou criar conteúdo se eu não tô consumindo conteúdo? E é nessa ideia de que vem a criatividade. Porque se eu estou consumindo conteúdo, eu não vou produzir conteúdo. Pra vocês terem noção, tipo assim, pra eu criar um vídeo, tem todo um roteiro, toda uma coisa. Eu não simplesmente abro a câmera e começo a falar. Agora, vocês imaginam se eu fico o tempo todo ali rolando no TikTok, rolando no Instagram. É impossível eu criar alguma coisa. E se você não cria conteúdo, ou que seja, sei lá, não seja o seu trabalho, também funciona isso pra você, porque quando eu tava trabalhando, sei lá, CLT, eu ficava um tempão perdendo em rede social, no meu tempo livre de almoço, por exemplo, aí eu voltava e ficava só pensando, meu Deus, tomara que seja de noite, de novo, pra eu poder ficar rolando em rede social. Era essa a minha cabeça. Então, tava sempre envolvida aquele negócio de rolagem infinita, perdia tempo demais. Pesquisa lá do Reino Unido que se chama do Royal Society for Public Health mostra que as redes sociais viciam mais que álcool e cigarro. Outro estudo que foi publicado no período científico Lancet mostrou que os sintomas de depressão aumentaram 50% para as meninas e 35% para os meninos entre adolescentes de 14 anos que passaram mais de 5 horas por dia nas redes sociais. Olhem o nível. Tudo na internet hoje envolve assim, você quer criar conteúdo? Faça as pessoas ficarem mais 3 segundos no seu vídeo. Não crie vídeo mais de 1 minuto que ninguém vai assistir. Não faz vídeo longo, ninguém vai assistir. Tudo na internet se baseia nisso hoje. Empreender o seu cérebro de pessoa que já está com neurônios derretidos, o seu neurônio não funciona mais para assistir nada longo, aí você tem que ficar rolando na rede social e aí ficam falando, vamos criar tal hooks. Hooks é aquele tipo de coisa que você tem que fazer alguém ficar mais de 3 segundos assistindo o seu vídeo. Você precisa ter um monte de tela, de filmagem, de luz, de transição, de não sei o quê, porque o cérebro das pessoas está derretendo e ninguém consegue assistir uma coisa estática, parada, por mais de 10 minutos. Por mais de 1 minuto, na verdade. Olhem só essa médica aqui falando sobre isso. O que mais vicia é o TikTok. Efeito de droga. Porque você fica aqui naquela velocidade mudando. Aquilo faz assim. E o que está acontecendo é que as pessoas que são viciadas em rede social não estão conseguindo mais ler livro. Por quê? Porque você, para ler, você tem que ter uma atenção focada, você tem que ter esse raciocínio amplo. O que acontece quando você se vicia numa coisa de informação fragmentada, você tem dificuldade de leitura. Sim. Sabe qual é a minha maior dificuldade com o livro? Vou começar. Aí, o tempo voou, passou 3 dias, parei naquela parte. Eu não lembro mais o que aconteceu. Porque você está num looping de informação fragmentada que ocupa todo o espaço.
Aí eu tenho preguiça de voltar, entendeu? Entendi. Mas aí agora eu tô me forçando a voltar a ler agora. É, legal você pegar, tipo assim, ler 40 minutos por dia. Não fica nessa coisa de tem que acabar. Não, Então, ali que ela tá entrevistando são pessoas criadoras de conteúdo e que são pessoas que passam o dia inteiro postando tudo que fazem nas redes sociais. Gente, eu tenho que ter muito cuidado com isso. Já falei pra vocês sobre isso. Tem gente que fala assim, nossa, mas você é influencer e você não fica postando no Instagram. Eu posto no Instagram pequenos fragmentos da minha vida e não o dia inteiro. Porque apesar de fazer conteúdo, eu tento me expor de uma forma tão absurda de que as pessoas vão saber tudo que eu tô fazendo e acompanhar cada passo meu e cada pensamento. Eu não gosto disso, nunca gostei. E não vai ser algo que eu vou fazer. Eu tenho um período ali que eu vou ficar no Instagram e depois eu vou sair e não importa o que aconteça. E aí tem toda a questão também de que as redes sociais pra muita gente é uma questão de escape, que você abre aquilo ali pra poder fugir do mundo real. Simplesmente uma forma de que você acha que você tá conectado sem conexão nenhuma. Eu recordo, inclusive, quando eu tava nos Estados Unidos e o TikTok caiu, né, que foi banido e que seja, as pessoas enlouqueceram. Muita gente, né, parou de usar redes sociais ali depois daquilo porque a pessoa percebeu, caramba, o que é que tá acontecendo comigo? Eu sou uma pessoa que viciada em rede social, não consigo ficar um dia sem usar TikTok que eu vou enlouquecer. Vocês tinham que ver o alvoroço que foi quando o TikTok caiu. E o TikTok, inclusive, é uma rede social que fala no livro da Máquina do Caos, né, que os próprios criadores do TikTok ficam abismados com o algoritmo do TikTok funcionando tão bem. Porque o TikTok não foi criado pra ser da forma que ele é hoje. As pessoas que criaram o TikTok não faziam ideia de que o TikTok ia virar o algoritmo bizarro que ele tem hoje. Porque é como ela falou, o TikTok é um tipo de algoritmo que sempre tá relacionado a tudo que você gosta. Tudo que você gosta, tudo que você concorda, tudo que você ama vai aparecer ali pra você no TikTok. Nunca nada que você não tá interessado. Então tu vê o tipo de mundo que vocês vivem. Muita gente comenta assim pra mim, por que se você não gosta, por que você tá falando sobre isso? Justamente porque a gente tem que criar um debate, a gente tem que falar sobre. A gente não tem que ver só o que a gente gosta. Que mundo é esse? E aí vem o termo de brain rot, que inclusive foi oficializado com uma palavra aí no dicionário de Cambridge, agora é uma palavra, um termo oficial. Brain rot é basicamente o apodrecimento do teu cérebro. Tem um vídeo muito famoso do Drauzio Varela, doutor, falando disso aqui no YouTube. Brain rot é aquele tipo de conteúdo nada a ver com nada. Bailarina caputina, tralaleiro, não sei o que lá. É um conteúdo que não faz nada a ver com nada. Você tá assistindo aquilo ali, o teu neurônio derretendo completamente, você não faz ideia do que tá acontecendo. Ali assistindo, ó. Aqueles conteúdos de zero sentido. Muita gente usa isso aí como uma espécie de meme, que a pessoa acha que o melhor momento da vida dela é deitar em casa e começar a falar, fazer o brain rot, que tipo assim, eu quero muito voltar pra casa logo, chegar em casa, deitar na cama e ter o meu brain rot do dia, ficar rolando TikTok. Ela vai falar aqui da dependência psicológica com o celular, vamos lá. Gente, eu queria falar sobre uma coisa que eu não vi ninguém falar sobre isso, ou ninguém tá falando sobre isso, pelo menos não com a seriedade que deveria estar falando, que é o vício real no celular. São agora 2h30 da manhã e eu deitei na minha cama, era meia-noite. Eu tô há 2h30 mexendo no celular sem parar. E eu não conseguia parar de mexer no celular. Não é algo tipo, não, tô só aqui curtindo o momento. Não, eu ficava tipo olhando aplicativos e coisas e lá. E eu não conseguia sair do celular. Aí você pensa, mas só antes de dormir e tal, só fazer aquele negócio do sono e tal. Não, gente, eu passo o dia usando o celular. Tipo, se eu tô resolvendo alguma coisa, eu coloco um vídeo pra tocar. Se eu tô me maquiando, eu coloco o TikTok rodando. Se eu tô no banho, eu coloco outro vídeo. E isso enquanto eu não tô falando no WhatsApp o dia. Vocês estão vendo, né? É um vício. Quando ela fala que ela não consegue parar, ela realmente não consegue parar. Isso acontece com muita gente. Inteiro, tanto no trabalho quanto no pessoal. E aí eu fico entrando no Instagram pra ver as últimas notícias. E aí eu entro em aplicativos de compra, porque daí eu vejo fulano usando uma coisa, eu acho bonito, eu vou atrás e começo a pesquisar. E isso diariamente, gente. E assim, parece assim, mas é só parar de usar. Não, gente, não é normal. Porque quando às vezes eu fico longe do meu celular, eu começo a ficar ansiosa. Eu fico ansiosa de não estar com o meu celular na minha mão, fazendo alguma coisa. Ou quando, por exemplo, eu não consigo mais admirar o silêncio. Eu
preciso, tipo, algum vídeo tocando e alguém falando informações pra mim o tempo todo. Eu tipo, simplesmente não consigo simplesmente só existir. Está um momento das nossas vidas, né, que a gente não consegue mais ficar naquele momento de solidão. Você não consegue mais aceitar o silêncio, você não consegue mais sentar e admirar as coisas. Tem muito aquela coisa de tudo que eu preciso fazer tem que estar voltado a um tipo de informação. Eu tenho que estar recebendo informação o tempo todo. Tem aquele FOMO também que se chama, né, que é o Fear of Missing Out. É quando você sai das redes sociais, você tem aquele medo absurdo de que você vai estar perdendo alguma coisa que não faz sentido nenhum. Mas é um vício, gente, é um vício. Não tem como você tratar um vício como se fosse uma coisa normal. Como eu falo pra vocês, né, que eu trago vídeos aqui no TikTok, eu faço conteúdo sobre isso, eu faço um roteiro de um vídeo e eu já sei exatamente o que eu vou pesquisar. Eu só pesquiso os vídeos e trago pra cá. Eu não fico rolando pra procurar algum tipo de assunto. Por isso que eu peço recomendações pra vocês, porque eu não vou ficar rolando TikTok pra procurar assunto de trend pra falar pra vocês. Não. Ou alguém me recomenda, ou eu vejo aqui no YouTube. Eu não acho sentido nenhum em ficar rolando TikTok. Eu até criei um e é uma rede que não me pega, né? Eu realmente não consigo postar lá. Eu já me culpei muito por isso, mas depois eu pensei, poxa, eu acho que tem certas coisas que, por mais seja bom pro criador de conteúdo, eu não quero me envolver com isso. Se me der vontade de postar, eu vou postar. Se não, eu não vou ficar postando e acabou. Eu tenho que ter ciência de quanto tempo eu posso gastar naquilo, como eu falei pra vocês, né? 1 hora por dia no máximo. Eu quero chamar vocês a fazer o mesmo desafio que eu tô fazendo, que é reduzir o seu tempo de tela. Você é uma pessoa que gosta muito de YouTube como eu, vê no seu computador, vê na sua televisão, em algum outro lugar. Ou se você vê no YouTube no seu celular também, que seja conteúdo longo, que seja, enfim, filme, tá tudo certo, você não tá praticando aquele brain rot que não seja tantas horas por dia. Se você pode sim ficar na internet, mas o que você não pode fazer é ficar naquele apodrecimento cerebral que é ficar rolando rede social o tempo todo. Isso não faz bem pra sua cabeça. Ficar pelo menos 30 dias usando menos redes sociais. Entende que a dopamina aí no seu cérebro que causa aquele sentimento de, tipo assim, eu quero muito aquilo, depois ela baixa completamente e você fica sentindo um lixo. É exatamente por causa disso, porque é um vício. Você quer aquele bem-estar o tempo todo, só que não te traz bem-estar nenhum. E lembre muito bem do discurso que eu falei aqui. Você pode usar redes sociais. Você não precisa ser extremista nem nada do tipo, dependendo do que você está passando. Mas entenda, você pode usar redes sociais. Elas não podem te usar. É você que é o dono daquela tela e não o algoritmo dono de você. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que façam vocês refletirem de alguma forma, porque é muito bom entender esse assunto, que aí vai fazendo mais sentido pra vocês. E é isso. Beijo.